como eu estava falando dos holandeses, né. Com eles aqui, além de diversificar um pouco mais a economia depois da concorrência do açúcar, que eu já vou falar, uma coisa importante também é que começou mais o nativismo. Então a gente não pode falar que o Brasil já tinha um nacionalismo, porque as pessoas não se viam como brasileiras, sabe, como esse todo que hoje a gente tem do Brasil. Elas se viam mais, tipo, elas tinham um sentimento de pertencimento a um determinado local, mas era uma coisa muito menor do que um país tão grande como o Brasil. Mas já começou aí um sentimento nativista que vai ser importante, porque vai fazer com que tenha algumas revoltas nativistas mais lá pra frente por alguns problemas internos, assim, problemas locais que fazem ter algumas revoltas. Só que a gente não pode confundir revolta nativista com revolta emancipacionista, que eu já vou falar mais pra frente. Mas voltando a falar lá da economia, né? Depois teve. Depois os holandeses que viraram concorrentes aqui do Brasil, e antes já tinha também um pouco, mas enfim, teve outras atividades aqui. A gente não pode pensar que o Brasil só tinha o açúcar, porque é claro que o açúcar era disparado, assim, é o produto que eles mais fabricavam, mas também tinha outras coisas, outros produtos na economia, como por exemplo a pecuária, que no sul já tinha bastante, assim, consideravelmente, e as drogas do sertão, que são chamadas assim, que eram produtos extraídos mais ao norte. E nessas drogas do sertão, eles conseguiram retirar outros produtos, como por exemplo o algodão e tabaco. Então esses aí são 2 exemplos do que seriam as drogas do sertão. Então não tinha só açúcar, tinha outros produtos aqui, a gente tá vendo. Tinha pecuária, algodão, tabaco e outros produtos menorzinhos ainda. E a gente não pode pensar que foi só açúcar, mas o açúcar era disparadamente o produto mais produzido aqui, mais importante. E aí, uma figura importante que a gente tem no período colonial é a figura dos jesuítas. Os jesuítas são pertencentes de uma ordem lá da Igreja Católica e, se eu não me engano, acho que até o Papa Francisco, que é o Papa atual, é jesuíta. E essa ordem já foi abolida e começou de novo depois por um tempo, mas enfim, aqui no Brasil colonial, eles são importantes porque eles influenciaram bastante na educação e na catequização dos indígenas. Que quando eles vieram para cá, começaram a tentar levar a fé católica dos indígenas também. Então teve essa catequização. E esses jesuítas, também bem relacionados com ele, tem a figura das missões, que eram os lugares onde os jesuítas protegiam os indígenas de serem dominados, serem explorados por outros colonizadores, mas obrigavam esses indígenas a trabalhar para eles e nem sempre as condições de trabalho eram tão boas assim. Chegava a ser próximo de um trabalho escravo, sabe? E aí essas missões ficaram bem conhecidas também, são importantes. E outra figura tão importante quanto os jesuítas para a história dessa colônia são os bandeirantes. E existem mais formas de bandeirante, não é só uma, mas eu vou falar aqui, tipo, dos bandeirantes mais conhecidos, que eram a maioria da época, que eram paulistas pobres, que não tinham tanto dinheiro, e que queriam dinheiro. E aí, para ganhar dinheiro, eles iam pro meio do mato, a mando de alguém que ia pagar eles, né, para prender indígenas, e depois esses indígenas iam ser explorados, escravizados, mortos, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas esses bandeirantes foram, assim, importantes para a expansão territorial também. Só que a preço de muito sangue, né, a preço de muita exploração indígena. E aí depois começaram a fazer desses bandeirantes heróis, assim, considerar eles como heróis porque expandiram o território. Só que a gente não pode fazer isso, né? A que preço eles são considerados heróis? É o preço de tantas vidas que mataram, que fizeram com que fossem exploradas. Tanto é que agora, em 2021 ou 2020, não lembro, teve uma estátua lá do Borba Gato, que foi um bandeirante bem famoso, assim, que foi queimada e daí isso gerou, tipo, bastante protesto da população, falando que estavam vandalizando a cultura e coisa do tipo. Só que esse nem devia ser o problema mais... Não devia focar tanto no, tá depredando uma estátua. Deviam focar mais em por que tem uma estátua de um bandeirante aqui que matou um monte de indígena, que prendeu um monte de indígena. Então isso é um problema que é bom pensar, pelo menos para ir para Enem, desse heroísmo dos bandeirantes, sendo que eles nem... enfim, esse heroísmo aí que durou, que teve um preço bem complicado. E acabando esse assunto, a gente entra em outro que é o da mineração, que aos poucos vai ficando mais importante. Então, quando chegaram aqui não acharam tanto ouro, mas aos poucos lá em Minas Gerais começaram a achar ouro lá e aí começou um grande processo de mineração que vai ser importante para a economia também, principalmente quando o açúcar começa a diminuir mais e eles começam a produzir mais ouro. E dentro dessa mineração tinha muita fiscalização e cobrança de impostos dos mineiros. E aí eu vou deixar um material aqui falando de cada imposto, que ele era, porque é importante saber também, mas eu não vou ficar repetindo aqui, porque é bom vocês decorarem. E aí nessa mineração, conforme a importância da mineração aumenta para a economia, o Nordeste vai ficando mais importante, né? Porque Minas Gerais está aqui no Nordeste. E aí que eu falei, tipo, se antes a economia era mais focada lá
Se antes a economia era focada mais no Nordeste, vai focar mais no Sudeste agora. Eu falei errado, desculpa. Mas, enfim, Minas está aqui no Sudeste, o Sudeste vai ficando mais importante com o tempo. E aí, perto dessas minas, cria-se uma nova sociedade também, que era diferente da sociedade nordestina. Que essa sociedade, ela geralmente é mais urbanizada, mas isso não significa que ela seja rica, porque na verdade eram sociedades bem pobres também. A gente não pode associar o ouro que era extraído lá a, tipo, eles estão extraindo ouro, eles são ricos. Não, eram sociedades bem pobres também. E dentro desse período, assim, do ciclo do ouro, que alguns chamam aqui do Brasil, se destaca a figura do Marquês de Pombal. A gente tem até o período pombalino, que aqui a gente já está no século XVIII. Foi de 1750 a 1777, eu acho, esse período pombalino. Que o Marquês de Pombal, ele representou aqui no Brasil uma forma de governo que era famosa na Europa nessa época, que era conhecido como despotismo esclarecido ou absolutismo ilustrado, que era uma forma de governo que representava assim uma dualidade, uma bipolaridade. Ao mesmo tempo que o governante queria ser absolutista, ele também queria ser iluminista, que era uma coisa que pregava contra o absolutismo. Então, assim, é uma coisa controversa, mas é uma forma de governo que existiu. Ficava tipo o mercantilismo tradicional que vigorava lá na Europa naquela época, em contraposição ao iluminismo. E o rei ou o governante, que no caso do Marquês de Pombal, queria ser os dois. E esse Marquês de Pombal, ele era um ministro do rei, mas ele ficou mais conhecido aqui no Brasil do que o próprio rei. E ele teve muita importância na fiscalização do ouro nessa época. E uma coisa importante que ele fez também foi expulsar os jesuítas daqui, porque teve umas brigas lá, os jesuítas não obedeciam direito às ordens do rei, e aí o Marquês de Pombal expulsou eles daqui. E um movimento importante dentro do Brasil colonial foi o movimento de Inconfidência Mineira, que foi a primeira revolta emancipacionista daqui. Então eles realmente queriam se separar de Portugal. E essa Inconfidência Mineira foi em 1789, no mesmo ano que começou a Revolução Francesa lá na Europa. E aqui a gente tem que lembrar de novo que emancipacionista é diferente de nativista. Então, enquanto as revoltas nativistas que teve foi mais por problemas locais, sim, essas revoltas emancipacionistas queriam realmente separar de Portugal. E a Inconfidência Mineira foi um movimento republicano das classes mais altas, então não teve tanta participação popular, sim, e eles queriam mais liberdades políticas e econômicas. E nessa época, Minas Gerais estava tendo muita repressão e fiscalismo lá do ouro, e isso foi gerando um sentimento de revolta. Só que os portugueses descobriram que ia ter uma revolução, assim, uma revolta, e eles conseguiram reprimir tudo antes mesmo da revolta acontecer em si. Então, não teve sucesso esse movimento, mas daí depois vão fazer o Tiradentes, que foi um grande líder, assim, dessa revolta, como um herói. Mas isso vai acontecer mais pra frente, lá na proclamação da República, que aí eles vão pegar alguém que, tipo, já tinha ideias republicanas desde muito tempo antes, e fazer dele como um herói. E aí isso vai acontecer mais pra frente. E nessa época mesmo, o Tiradentes nem ficou tão conhecido, mas daí depois com a proclamação fizeram ele ficar mais conhecido, tanto é que até hoje, dia 21 de abril, é dia de Tiradentes. E é feriado nacional. Então, assim, nessa época ele não teve tanta importância, mas depois ficou mais importante com o tempo. E é isso aí, essa revolta foi muito reprimida e não teve sucesso. E depois da Inconfidência Mineira, que também é conhecida como Conjuração Mineira, teve também a Conjuração Baiana em 1798, conhecida também como Conjuração dos Alfaiates. E a Conjuração Baiana, diferente da mineira, ela teve mais participação popular e ela se preocupava com a abolição da escravidão também. Então a gente pode ver que os pobres geralmente se preocupam mais com esses assuntos sociais do que os ricos, do que a classe dominante. Mas a Conjuração Baiana também foi reprimida e também não teve sucesso. E a gente já está aqui no século XVIII e aí entrando no século XIX, em 1808 tem a vinda da corte vinda da corte portuguesa para cá e aí começa o período joanino, que a gente chama que vai até 1821. Então, esse período joanino é importante porque o rei vem para cá e ele faz várias reformas e transformações lá no Rio de Janeiro, principalmente. Só que essas transformações são mais voltadas para a nobreza também, não é uma coisa mais voltada para o povo. Mas enfim, o que está acontecendo? Já tinha acabado a Revolução Francesa e o Napoleão estava no poder da França. E aí o Napoleão começou a se expandir bastante, a tentar expandir bastante seu território, se envolver em um monte de briga. E o Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. E para fugir do Napoleão, a família real veio para cá, que era a colônia deles, né? E veio para cá protegida pela Inglaterra. Então a corte portuguesa faz alguns tratados com a Inglaterra e isso dá à Inglaterra o poder de fazer comércio com o Brasil também. Então acaba aqui o pacto colonial, né? Que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, agora ele pode fazer com a Inglaterra também. E isso dá certos benefícios para a Inglaterra. E aí, em 1815, quando o rei já estava aqui com a família dele, com a corte,
ele transformou o Brasil em Reino Unido. Então o Brasil saiu da condição de colônia e virou Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves era uma outra terra lá que estava sob o domínio de Portugal também. Só que ele não faz isso porque ele é bonzinho. Porque, tipo, transformar em Reino Unido deixava o Brasil com alguns privilégios, assim. Só que o rei não fez isso só porque ele quis realmente beneficiar o Brasil. Ele fez isso porque lá na Europa ia rolar o Congresso de Viena. E para o rei participar do Congresso de Viena, ele não podia estar morando numa colônia dele. Daí ele teve que transformar o Reino Unido, ele teve que transformar o Brasil em Reino Unido para poder participar do Congresso de Viena. Só que, querendo ou não, essa transformação deu mais direitos para o Brasil e isso irritou alguns portugueses que estavam morando lá em Portugal ainda. E isso aí vai ser importante depois. E durante esse período de junino, uma coisa que é importante se lembrar é que o rei fez bastante aliança com a elite brasileira também. E aí, dentro desse período, também teve a Revolução Pernambucana, que também foi um movimento mais das classes altas e de alguns padres também. Os padres se destacam bastante nessa revolução, que eles conseguem se separar de Portugal e fazer um governo provisório aqui no Brasil, separado, que dura mais ou menos 2 meses, mas depois Portugal consegue dominar eles de volta e trazer eles para o domínio de novo. Mas, querendo ou não, dura 2 meses aí um governo provisório. E aí a gente já entra no final, que vai falar um pouco sobre a independência do Brasil. Então, os portugueses estavam lá irritados, né? Porque pelo Brasil ter virado Reino Unido e eles também estavam querendo que o rei voltasse para Portugal, porque, né, eles que eram o país mesmo, não eram colônia, nem Reino Unido, nem nada, estavam sem o rei lá já fazia uns anos. Então, lá em Portugal tem a Revolução do Porto, em 1820. Eles estavam pedindo a volta do rei e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, deixasse de ser Reino Unido. E aí, por pressão lá dos portugueses, o rei volta e aí ele deixa Dom Pedro I, que nem era Dom ainda, mas enfim, o Pedro I aqui no Brasil como regente. Então, o Dom João já foi embora, Dom Pedro está aqui. E aí, a elite brasileira começa a pressionar o Dom Pedro para ele ajudar eles, apoiar eles no movimento de independência, para ficar totalmente independente de Portugal. Só que enquanto a elite está pressionando ele para isso, lá de Portugal tá vindo um monte de carta pro Dom Pedro I pedindo para ele voltar também, porque os portugueses queriam que além do Dom João voltar, o Dom Pedro também voltasse para lá. Eles não queriam realmente que ficasse nenhum governante importante aqui no Brasil. E estão pedindo a volta. Aí, em 9 de janeiro de 1822, a gente tem um marco que é conhecido como Dia do Fico, que tem até a frase lá que o Dom Pedro teria falado: ah, se é pro bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Porque Portugal tava pedindo toda hora para ele voltar, chegando carta aqui toda hora. E aí Dom Pedro vai e fala que não, que ele vai ficar. Então, ele fala pros brasileiros que vai ficar aqui, independente dessas cartas aí. E aí, em maio, ele também promulga aqui no Brasil o que a gente chama de Lei do Cúmplice, que significa que toda lei que Dom João promulgasse lá em Portugal teria que passar por ele antes para valer aqui no Brasil. Então, ele teria que autorizar as leis lá de Portugal. Então, a gente já começa a ver aqui, tipo, um movimento mais separado, né? Um governo mais separado lá de Portugal. E aí, em junho, ele começa uma Assembleia Constituinte. Então, o Brasil ia ter uma outra Constituição também separada de Portugal. E aí, em setembro, enquanto o Dom Pedro tá viajando lá para São Paulo, porque ele morava no Rio de Janeiro, né? Mas numa viagem lá para São Paulo, chega outra carta de Portugal aqui, falando que ele tinha que voltar e quase obrigando ele a voltar. E aí, os mensageiros dele levam essa carta para ele lá até lá em São Paulo e encontram ele no meio do caminho. E daí ele tava perto lá do Rio Ipiranga. E daí ele leu essa carta, ficou irritado e lá ele proclamou a independência. E tem tem versões diferentes dessa história aí, se ele gritou independência ou morte ou não, se ele e dizem que ele tava com diarreia também nessa época, que às vezes ele parava pra, enfim, né? Parava perto do rio, assim. Só que, querendo, não é tão importante saber essas versões, só que é importante saber que aí aconteceu a independência do Brasil. E a gente, apesar de ter sido, assim, um movimento que não teve nenhuma participação popular, né, praticamente, que eu não falei, por exemplo, de nenhuma batalha popular, assim, nesse momento, né, a gente não pode esquecer que, tipo, já tinha movimentos aqui que queriam a independência, como é o caso lá da Revolução Pernambucana. Então, tipo, pro dia da independência em si não teve guerra, assim, popular, mas já tinha aqui no Brasil ideias de independência que tentavam, que já influenciavam em que teve guerra popular, sim. Então, a gente, tipo, não pode dizer que foi totalmente sem participação popular, mas, tipo, não dá pra falar que foi muita participação popular também, como é o caso, por exemplo, lá da independência do Haiti, que teve muita participação de escravos e de classes mais baixas. Esse movimento aqui não foi tão popular, tanto é que muita gente nem ficou sabendo que o Brasil estava independente depois disso. Porque não mudou tanta coisa assim na vida das pessoas. O Dom Pedro já estava aqui e quem ia continuar governando na independência era ele mesmo.
Então, assim, não fez tanta diferença para pessoas de classes mais baixas. Mas, além disso aí tudo, é importante saber que o Brasil teve que pagar ainda uma dívida para Portugal para ficar independente. E ele não tinha dinheiro para pagar essa dívida, obviamente, e o Brasil teve que se meter numa dívida com a Inglaterra para conseguir pagar a indenização para Portugal. Então, é importante saber disso também. E aí, com essa independência, a gente acaba o período colonial, e a independência foi em 1822, acho que eu já falei, mas só para vocês saberem as datas, assim. E aí a gente começa o período do Império, que vai ser uma próxima aula sobre. Então, obrigado por terem assistido até aqui, essas duas partes. O período ficou bem grande, mas assim, são 322 anos, né? Desculpa. Mas, enfim, é isso. Até a próxima aula, gente.